Neemias 1. Como o pastor Moisés falou, nós entramos no tema família nesse mês de julho. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Neemias capítulo 1, os versículos 1 ao 4, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou repetir aí o verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Até aí. O livro de Neemias é um livro interessante porque Neemias é o narrador da sua própria história. E ele mesmo está contando: estando eu na cidadela de Suzã, chega um dos irmãos para mim, me falam isso, e eu fiz isso, e eu chorei, e eu me coloquei diante da presença de Deus, e eu lamentei por alguns dias. Fui orar e fui jejuar perante o Deus dos céus. Neemias, esse nome que quer dizer Deus é meu deleite. Esse homem que estava bem e quer saber como é que estava o povo dele, e quer saber como estava a terra dele, e quer saber como estavam os pais, né? Quer saber como estavam os filhos, quer saber como estavam as crianças, quer saber como estava o restante daqueles que não tinham sido exilados. E Neemias faz essa pergunta, e a resposta que ele recebe no versículo 3 é a pior possível. Disseram-me os restantes, ou o restante, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Neemias está diante de uma realidade que mostra que o seu povo está sendo atacado, que o seu povo está sendo destruído. A cidade está com os muros derrubados, ela está queimada, ela está destruída. A notícia que chega a Neemias é que aqueles que sobraram do exílio, esses estão em grande miséria. Esses estão desprezados. Esses estão na pior situação possível. E essa é a notícia que chega para Neemias. O que está acontecendo com seus familiares, Neemias? Os seus familiares estão em grande miséria. Os seus familiares estão sendo desprezados. Os seus familiares estão sendo humilhados. Os que sobraram estão sendo humilhados. E Neemias recebe essa notícia, e no versículo 4 diz que ele, tendo ouvido essas palavras, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias, orando e jejuando ao Deus dos céus. A notícia que chega a Neemias é a pior possível. A notícia que chega do mundo para a nossa família é a pior possível. Nossas famílias estão sendo diariamente atacadas, nossas famílias estão cercadas nas escolas, nossas famílias estão cercadas nas cadeiras das faculdades, nossas famílias estão cercadas nos grupos, nossos filhos estão cercados nos grupos de amigos, os nossos pais não têm acesso à saúde, nem mais particular quase, que dirá pública. Os nossos irmãos não têm acesso mais à universidade de qualidade. As universidades hoje, principalmente as públicas, elas se tornaram grandes palanques políticos. Eu sei que esse é um discurso que as pessoas às vezes gostam de dizer, não existe isso, mas é assim, há muito tempo. Então, ou você se politiza por um lado, ou você acaba sendo meio que excluído. Já era assim há 10 anos atrás e hoje é muito pior.
Então você precisa tomar um partido nas universidades. Você precisa tomar partidos nas escolas. Os adolescentes, eles estão sendo bombardeados diariamente. Nossos filhos, sobrinhos, nossos parentes adolescentes são bombardeados diariamente. Eles são bombardeados na escola com o mau comportamento dos outros, eles são bombardeados na escola com o mau exemplo, às vezes até dos professores, eles são bombardeados na escola com as drogas, eles são bombardeados na escola com a pornografia, eles são bombardeados na internet, eles precisam se comportar de uma forma que não são eles mesmos na internet, eles precisam se comportar de uma forma diferente da que eles mesmos são. E as nossas esposas são bombardeadas no trabalho, elas são bombardeadas na faculdade, os seus maridos são bombardeados no trabalho, eles são bombardeados na faculdade, eles são bombardeados no ciclo de amigos, nossas famílias são diariamente bombardeadas. Eu acabei de ser bombardeado com a notícia do meu trabalho, descobri que eu vou ter que trabalhar amanhã, e eu não ia trabalhar amanhã. Pense na felicidade que eu estava em saber que segunda-feira eu não ia trabalhar. E alguém me mandou uma mensagem: Samuel, como é que está seu feriado? Eu falei: está maravilhoso. E aí eu fui bombardeado com essa notícia hoje, né? E aquela vontade de murmurar, e a gente estava ensaiando aqui, cada intervalo de música eu ficava com a cara feia, e alguém: o que foi, Samuel? Eu falei: cara, eu estou muito bravo ainda, que eu vou ter que... E já estava tudo programado, já estava tudo certo, eu ia ficar um dia amanhã de mendigo. Já passaram o dia de mendigo? De vez em quando eu faço isso, assim, então eu ponho a minha roupa, minha pior roupa. Tem uma bermuda lá em casa que a Dani está perseguindo ela, querendo jogar fora, porque ela não tem bolso mais, está toda rasgada. Eu ponho ela, eu ponho um chinelo, eu ponho a camiseta, eu vou pentear o cabelo só no final do dia. É maravilhoso. Então eu ligo a televisão, eu assisto Ana Maria Braga, eu assisto Chaves à tarde, eu assisto, é fantástico. Mas não será possível, acabei de ser bombardeado com a notícia do meu trabalho. Nós somos diariamente bombardeados, e eu me segurando para dizer: não vou murmurar, não vou reclamar. Só mandei uma mensagem falando para ela: meu voto agora é do Frejá. Brincadeira. Mas nossa família, ela é diariamente bombardeada. É verdade ou não é? Nós somos diariamente bombardeados por tudo. Liga a televisão, você é bombardeado. Liga o computador, você é bombardeado. Eu não sei porque toda a notícia que você vê hoje, se você pegar qualquer um desses sites de notícia, seja Globo, R7, É o País, nós temos um regional aqui que é muito famoso, o pessoal acessa muito, né, que é o Metrópolis. Então, nós somos diariamente bombardeados. A cada porcaria que a gente vê nessas coisas, eu fico pensando o que serão dos nossos filhos quando tiverem maiores, que tipo de informação que eles terão. Se nós já sofremos com isso, mas nós somos bombardeados. Neemias foi. Qual a notícia que chega a ele? Olha, o seu povo está em grande miséria e desprezo. Qual a primeira reação de Jeremias? É a que está no versículo 4. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Primeira reação de Jeremias: sentar, chorar, lamentar. Se colocar diante da presença de Deus já é uma segunda reação, já é um segundo passo. Qual é um dos nossos grandes problemas? Que nós às vezes paramos no primeiro. Nós choramos, nós reclamamos, nós nos assentamos, nós lamentamos e só. Nós estivemos aqui hoje na Casa de Formação Cristã e um dos questionamentos que foi em relação ao problema, a oração e etc. E o que foi falado foi isso, que às vezes nós nos lamentamos, a gente fica chorando, a gente fica remoendo, a gente põe o problema para fora, depois come o problema de novo, a gente joga o problema fora, depois vai lá na lixeira e pega o problema de novo, a gente cria o problema, tipo o Tamagotchi, né? Aquele bonequinho, é o nosso problema de estimação. Então a gente tem o problema. Então eu tenho um problema com a minha esposa, então eu crio aquele problema ali, porque de vez em quando a gente brigar, dá para jogar na cara dela, né? Porque tem aquele problema, então eu mantenho ele por ali. E a mulher tem aquele problema com o marido, então ela mantém aquele problema, porque se de repente ele pisar na bola, ela vai ter o argumento. E o pai faz isso com o filho, às vezes mantém o problema. Ah, moleque, mas você também tirou nota baixa, por isso você também, aquele problema é mantido. E o filho em relação ao pai do mesmo jeito. Não, pai, mas você também aquele dia, você fez isso aqui.
E ele mantém o problema cultivado com o pai. E nós, às vezes, nos acostumamos a mantermos os nossos problemas. E os nossos problemas são como que bichinhos de estimação, que a gente deixa lá no cantinho e de vez em quando a gente vai e pega para dizer, eu tenho esse problema. O problema que é cultivado, que é guardadinho, que é deixado lá no cantinho, ele vai deixar de ser problema quando? Nunca vai deixar de ser problema. O problema que é guardado lá, se eu pego essa Bíblia e deixo ela parada aqui, tem uma lei lá de Newton, né, que um corpo pastor Wagner me ajudou, um corpo parado, imóvel, tende a permanecer imóvel, a não ser que uma força venha e derrube ele. Né? Então é isso aí, a lei é essa, se o problema está paradinho aqui, ele vai permanecer paradinho, a não ser que eu empurre o problema, a não ser que eu jogue fora o problema, a não ser que eu resolva o problema, mas enquanto ele estiver lá paradinho, continua sendo o meu problema. É o meu problema que está lá guardadinho, e Neemias recebe o problema. O que Neemias faz? Vai chorar, lamentar por alguns dias. Só que ele não faz só isso. O segundo passo que Neemias toma ele vai orar ainda, está lá no versículo 4. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou, em outra versão, e continuei a jejuar e a orar perante Deus dos céus. Quando e onde é que Satanás ataca? Satanás ataca quando o problema surge e ele ataca com a maneira como eu vou lidar com esse problema. Se eu deixo o problema lá no cantinho, quietinho, é esse problema que ele vai usar. É o problema que não está resolvido. É o problema que está lá obscuro, é o problema que está quietinho, é o problema que está lá guardado na nossa mente, naquele lugarzinho lá que só a gente conhece, que os nossos filhos não conhecem, os nossos pastores não conhecem, os nossos cônjuges não conhecem. Aquele probleminha que está guardado lá na sua cabeça agora, aí, você deve estar lembrando dele. Aquela coisinha mal resolvida ainda que a gente tem com alguém, com alguma coisa, com um pastor, com um irmão, com um primo, com um tio, com a mulher, com o marido, e a gente deixa ele lá guardadinho. Não, esse aqui é meu problema. É aquela bebidinha que a gente toma de vez em quando. Esse é meu probleminha. Meu problema é porque eu não posso ver uma vodka, porque eu fico com vontade de tomar. Ainda mais agora, a Copa na Rússia, eu fico vendo na Rússia, dá aquela vontade de tomar vodka. Então esse probleminha está guardadinho. É o meu problema. E o ser humano, quase todos, tem esse probleminha que fica guardadinho. Eu não estou falando da fraqueza, eu estou falando do problema. E eu tinha um amigo lá no trabalho que ele dizia o seguinte: Samuel, existem duas coisas, os problemas e os fatos. É um problema só aquilo que tem solução. Quando é fato, é fato. Então, se estiver chovendo, você estiver na rua sem guarda-chuva, é um fato. Está chovendo, você vai ter que se virar. Se estiver armando chuva e você estiver sem o guarda-chuva, ainda é um problema. Ainda há uma solução. Você ainda pode se dirigir para algum lugar. Começou a chover, já é um fato. O problema tem solução, o fato não, o fato acontece. Então não estou falando de fatos. Tem alguém que tem um fato na vida, a pessoa tem um fato. Mas tem pessoas que têm um problema. E elas vão cuidando do problema. E elas vão criando o problema. E elas vão cercando o problema. E aquele problema vai crescendo. E o problema vai crescendo até que o problema se torna um fato. Neemias tinha um problema, e aí ele se coloca diante de Deus. Qual é o problema das famílias hoje? São constantemente bombardeadas por notícias, por fatos, por comportamentos, por palavras, por conceitos. Os conceitos vão mudando, as coisas vão sendo desconstruídas, né? Que é a palavra da moda agora, é a desconstrução de tudo, a desconstrução dos conceitos familiares. Qual é a semente primária de uma sociedade? Onde é que Deus iniciou a sociedade? Como é que Deus implementou uma sociedade? Começou por onde? Pela família. Então, a origem é onde Satanás vai atacar, porque ele sabe que se ele derruba a origem, o resto está tudo comprometido. Imagine um prédio sendo levantado e a coluna principal já começou torta. Imagine a viga de sustentação torta. O prédio já está todo comprometido. Imagine uma coluna central de uma construção começar a ser corroída por algum tipo de substância, começar a ser destruída, começar a ser atacada, todo o restante começa a ser comprometido.
todo o restante começa a ser já se preparar para o pior. E é lá que Satanás vai começar a fazer, é lá no núcleo. Neemias recebe a notícia: o seu povo está sendo humilhado. O que Neemias faz? Continua a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. O que nós fazemos quando nosso seio familiar começa a ser atacado? Quando os nossos princípios familiares começam a ser atacados? Quando a base da sociedade começa a ser atacada, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz: a gente às vezes não jejua, às vezes a gente não ora, às vezes a gente só lamenta. A gente assiste televisão e lamenta, a gente vê a realidade e lamenta. Um projeto como o Corrente do Bem, por exemplo, é uma oportunidade de colocarmos em prática o nosso incômodo com a sociedade. Porque às vezes eu vejo uma criança na televisão e eu vejo a criança chorando porque ela não tem o que comer, e aquilo me toca, e aquilo me atinge. Mas às vezes eu só lamento e choro, e aí eu mudo de canal. Porque aí o problema está resolvido, né, para mim. Eu não estou mais vendo. Então esses projetos, eles nos trazem a oportunidade de aprendermos ou de praticarmos aquilo que nos incomoda, de agirmos com aquilo que nos incomoda. Estou chamando de Jeremias direto, né? Neemias ele é atacado, Neemias ele é constrangido porque ele recebe uma notícia. Que ele faz? A primeira coisa, ele vai jejuar e vai orar. E eu queria que você pulasse lá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, que é o primeiro mês dos judeus, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovei ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Primeira coisa, vai para a presença de Deus. Segunda coisa, o que Neemias faz? Vai agir. Diga comigo, por favor. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, agir. Então a primeira coisa que Neemias faz é orar e buscar a presença de Deus. A segunda coisa que ele faz é agir. Se eu faço só a primeira, às vezes não vai ser o suficiente. Se eu faço só a segunda, com certeza não vai ser o suficiente. Além de orar, ele precisa agir, ele precisa fazer alguma coisa. E para quem ele vai se apresentar? Neemias vai se apresentar para o rei. Ele era o copeiro do rei, ele cuidava do rei. O rei o conhecia e o rei nunca o tinha visto triste. Esse tinha sido o primeiro dia. Às vezes nós temos as nossas famílias sendo atacadas por algum motivo, em alguma situação, e a nossa posição é de alguém covarde. A gente fica esperando. Quem cuida dessas coisas chatas, pesadas de casa, tem que ser um homem. Quem vai subir na escada para mexer nas coisas do teto, tem que ser um homem. Quem vai apertar a torneira de casa, ainda que demore, né, mulheres? Tem que ser um homem. Esse é o nosso papel. Neemias vai falar com o rei, Neemias vai falar com a autoridade, Neemias vai falar com o cara que pode resolver o problema. Neemias identifica um problema, vai orar a Deus, e depois o que ele vai fazer? Vai falar com quem pode resolver o problema dele.
Às vezes nós ficamos meio que assim, receosos de falarmos com quem vai resolver o problema. A gente fica receoso de falar com a autoridade. Chega para frente do rei e diz: rei, olha, eu preciso disso. E o rei fala: então tá bom, você vai ter madeira, eu vou te dar carta, quando você passar pelo caminho você vai ter a minha carta, vai estar escrito lá. O rei Artaxerxes está dizendo que Neemias tem passagem livre, porque ele vai reedificar a cidade onde os restos mortais dos pais dele estão enterrados. E Neemias vai, capítulo 3. Vou ler só o primeiro, o segundo aí. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Isso, Neemias já estava lá. Consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, os filhos de Racená, e aí vai. Versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote, Urias, filho de depois Joiada, filho de não sei quem, já reparou as vigas. Depois reparou Melatias, não sei o que, e ao seu lado reparou Ziel, um dos ourives, junto dele Hananias, e restauraram Jerusalém até o muro largo. E vai. Versículo 9, versículo 10, versículo 11, vai dizendo, e fulano reparou um pouquinho. E depois do lado, o ciclano de tal reparou mais um pouco, e a coisa começou a ser reconstruída. E a coisa começou a ser feita. E a coisa começou a caminhar. Neemias leva o problema para os homens da cidade dele. Neemias demonstra qual é o problema. Neemias mostra qual é o problema e fala: o problema é esse aqui e nós precisamos resolver. Mas há um versículo versículo 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Há um desafio por parte dos outros, há um desafio por parte de Sambalate aos judeus, a Neemias e ao seu povo. Eles vão dar conta mesmo de fazer? Por acaso eles vão pegar essas pedras que já estão destruídas, que foram queimadas, e elas vão renascer do pó, por acaso? Esses fracos judeus vão dar conta de alguma coisa? São fracos. Sabe que a sociedade como um todo olha para a igreja e ela pensa desse jeito? O que esses incompetentes acham que são? Acham que eles dão conta de falar alguma coisa? Eles acham que dão conta de entrar para a política? Eles acham que eles sabem votar? Não, pastor Wagner, tem essa, né? Quem é seu candidato? E vocês lá sabem votar? E vocês lá são inteligentes para alguma coisa? Pegue você aí que está aqui e diga: não, eu sou professor universitário. Nossa, mas você é crente, professor universitário? Como consegue, né? Não, eu sou juiz. Nossa, um crente, juiz e crente, como pode, né? Ser bem sucedido, inteligente e crente. Então a sociedade, ela meio que nos taxa assim de uma coisa meio que, não, você, né? Não. São os excluídos da sociedade. E às vezes a gente vai aceitando esse coitadismo, esse negocinho. Então o bicho está pegando lá na Câmara e a gente diz: não, não é com a gente não, a gente tem que orar aqui em casa, aqui, e deixa lá, porque o negócio é lá, e tal. Você se lembra de quem você votou, por exemplo, na última eleição? Para deputado distrital? Federal? Vai complicando, né? Senador? Vai complicando, né? Quantos senadores são? A gente votou em 2, eu acho, na última, né? Agora são 2. Aí tem para governador. Já pensou quem que você vai votar? Já pensou em que cada área dessa faz? O que o executivo faz? O que o legislativo faz? Às vezes a gente entra na onda da grande mídia, né?
E eu não estou defendendo partido nem nada, mas às vezes fala, o governador, o presidente tal não fez isso aqui. Esse governador, esse presidente não presta, e tal, e etc. Só que quem tinha que fazer não era o presidente e o governador, era a Câmara, seja daqui, essa Câmara Distrital, ou a Federal. E às vezes a gente fala, esses deputados não trabalham porque eles tinham que fazer isso aqui. Não, mas a iniciativa não tinha que ser dele, tinha que ter sido do governador. Por que ele não fez? E a gente vai deixando essa coisa passar porque não é com a gente, né? Parece que não é com a gente. E a gente fica meio que com medo assim de se posicionar, de falar, de ouvir. Sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão atingindo as nossas famílias. Essas pessoas estão atingindo os seus filhos lá na escola. Os professores que estão sendo colocados lá, eles vão ser uma grande influência na vida dos seus filhos. Às vezes eu falo alguma coisa em casa, meu filho fala, não papai, mas a tia falou que tem que ser assim. Aí você tem que saber trabalhar, né? Mas a sociedade quer pegar os nossos filhos, quer pegar os nossos princípios. Satanás quer entrar lá no seio da nossa família, ele quer destruir o meu relacionamento com a minha mulher, ele quer destruir o relacionamento com o meu filho. Ele quer destruir o seu relacionamento, mulher que está aqui com o seu marido, e ele quer destruir, marido que está aqui, o seu relacionamento com a sua esposa. Satanás quer destruir o seu relacionamento de ovelha com o seu pastor. Satanás quer destruir o relacionamento do pastor com a ovelha. Então ele vai lá no centro da sociedade, que é a família, e é lá que ele vai tentar destruir. Às vezes a gente fica olhando e parece que está tudo certo. Não, mas é assim mesmo, né? A modernidade é assim mesmo, não sei o quê. Às vezes quando eu saio com ele, papai, me empresta o celular? Não. Não, papai, não sei o quê. Não, por que não? Porque agora a gente está sentado aqui na mesa e a gente vai conversar. Não, mas eu queria jogar. Não, agora não é hora de jogar, a hora é de conversar. A gente vai sentar aqui e vai conversar. Não, não quero conversar, não sei o quê. Então fica calado. Não vai conversar então, mas você não vai ficar com o celular. E às vezes o que a gente faz? Não, filhinho, está aqui, tá aqui o celular, pega aí, não sei o quê. Tal. Um clique, ele já está vendo pornografia. Um clique, ele já está aprendendo palavrão. Um clique, ele já está vendo desenho que mostra uma criança matando a outra, enforcando a outra. Um clique, ele já está vendo tudo que não presta. Mas às vezes a gente não, né? A gente não pode fazer. Neemias se posiciona, vai diante do rei, vai para a cidade, é atacado, é ameaçado. Sambalate, ouvindo, versículo 1 do capítulo 4, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aí Neemias vai lá, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5 do capítulo 4, não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. E aí Neemias está trabalhando, e os caras estão com ele. Então um vai e fecha uma porta daqui, o outro vai e fecha outra porta dali, outro vai e levanta um pedacinho daqui, outro vai e levanta um pedacinho dali. Existe uma necessidade de nos posicionarmos diante da sociedade para defendermos aquilo que Deus nos entregou, amém? Deus entregou, a primeira coisa que Deus entregou para você foi o quê? Sua família. Eu preciso estar atento às necessidades da minha família, eu preciso estar atento às ameaças que vão chegar contra a minha família. Hoje apareceu um rato lá em casa. Era grande o rato. E eu confesso para vocês, lá em casa eu já matei escorpião, já matei cobra, já matei aranha, já matei umas 200 já. A aranha é comum. Deixa eu ver o que mais. Já apareceu o gambá, aquele saruê lá, tipo expulsar o gambá. Tudo quanto é tipo de bicho que pode aparecer no mato, já apareceu. Mas eu confesso para vocês que eu tenho um problema com rato. A cobra eu até matei tranquilo, com a enxada e tal, e até que ela era razoavelmente 1,5 metro mais ou menos. Era grande. Escorpião matei já. No começo eu fiquei com medo, assim, o primeiro, mas depois do primeiro aí já assim, ó, pisa assim, parece barato. E agora rato é um problema. Porque não era aquele rato pequenininho, não, era um ratão assim, ó, tipo uma ratazana mesmo.
E eu estou vendo o cachorro cheirar a máquina, na máquina de lavar, e ele rodando essa máquina de lavar. Eu falei, tem algum bicho aqui. Mas na minha cabeça, que calango lá é o que tem, né? Calango, tem uma colônia de calango lá, que mora lá. Então eu imaginei um calango. A minha mulher olhou assim e falou, amor, acho que tem um rato ali dentro. Falei. Aí eu levantei um pouquinho assim a tampa, quando eu olhei, o rabo do bicho era um palmo de rabo. Não estou exagerando, não. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só que é a ameaça, né? É a ameaça para a nossa casa, é ou não é? Uma ratazana dentro de casa? Não estava dentro, mas é a ameaça. Quem tem que matar o rato? Pastor Wellington Senhorio pregou aqui esses dias e falou, né? Que às vezes o marido está lá e, mulher, tem um barulho no lote aí. Vai lá, mulher, vai lá ver qual é o barulho do lote aí. O que está pegando? Então eu vi o rato, quem tem que matar o rato? Eu. E o meu filho está lá do lado, que está com essa mania agora de amarrar essa faixa na cabeça aí, de Daniel San. Papai, vamos matar o rato. Falei, vamos matar o rato, filho. Mas nós vamos pedir ajuda pro cachorro. E aí eu dei uma arrastada na máquina, chamei o cachorro, esse cachorro ficou louco e rodando, e eu, pega, Tó. E ele rodando, e esse rato de vez em quando dava uma mexida lá, e eu, sangue. Aí a minha mulher, deita a máquina, amor. Mulher ajuda, né, nessas horas. Aí eu falei, mulher, vai lá pra dentro lá que eu vou matar esse rato aqui. Aí deitei a máquina de lavar, e ficou aquela abertura, e o cachorro louco, e o outro cachorro lá deitado, lá dormindo. Aí eu acordei o outro, falei, vamos pegar esse rato aqui. Eu peguei o cabo de vassoura e falei, quando esse rato passar aqui, eu vou acabar com a raça dele. E eu lá batia na máquina e o rato nada de sair. De repente o cachorro veio para o lado direito, o rato saiu para o lado esquerdo, só que o outro cachorro estava em pé, veio para cima dele, ele voltou para a máquina de novo. E eu falei, caramba, Deus, manda esse rato embora daqui, que o bicho está pegando. E aí eu, agoniado, falei, mas quem tem que matar o rato? Eu, né? Apareceu uma ameaça lá na sua casa, você é o homem da casa, quem tem que matar? Você. E faça o favor, treine seus filhos para isso também. Deixe o menino ficar, viu uma borboleta, o menino sai correndo, não. Ensina o menino a proteger a casa. O papel da proteção é dado para o homem, foi dado ao homem. Aí eu falei, vou acabar com a raça desse rato aqui. Aí de repente ele correu, não sei o que, moral da história. Ele saiu, o cachorro veio com a pata, acho que deu uma bocada nele, ele deu um grito, deu um pulo e sumiu no mato. Acabou que eu não matei o rato. O cachorro quase matou o rato. Mas é claro que esse é um exemplo besta. Mas as ameaças da nossa casa que vêm contra nós, nós precisamos nos posicionar, seja lá enfrentar o medo que tivermos, enfrentarmos o que foi, e nos posicionarmos de frente à casa e dizer, aqui é a minha casa, então aqui não vai entrar nenhum tipo de ameaça. Seja um rato, seja a ameaça que Satanás mandar. Seja a ameaça no meu relacionamento com a minha mulher, com o meu filho. Quem cuida da casa somos nós, os homens, e a mulher precisa dar suporte. Imagine minha mulher lá, vai amor, pega a vassoura, faz isso, joga remédio, não sei o que, ia me atrapalhar, mas a ameaça está chegando. Então, agora é o meu papel, mulher. Então, vai lá para dentro, fecha a porta, que o rato, e eu vou cuidar dele. Eu não cuidei da forma como eu gostaria, mas, irmãos, eu estava com medo do rato. Mas eu falei, eu vou ter que enfrentar o medo. O rato está vindo aí e ele não vai entrar na minha casa. Ele não vai invadir minha casa. Se ele vier com medo, com tudo, vai com medo e junto. Vai levar uma paulada com medo e tudo. Neemias se coloca a construir um muro do povo dele. Versículos 13 e 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai
pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu queria ler de novo, por favor, versículo 14, capítulo 4. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. A orientação de Deus para que nós defendamos a nossa família é essa: peleje pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais. Peleje pela sua família. Sabe como é que eles faziam? Em outro versículo diz que eles iam dormir e a espada estava lá do lado. E a metade do povo dormia com a espada do lado, porque se precisasse, já pegava. A outra metade continuava construindo, e a metade dormia com a espada. E quando ia construir, uma mão aqui na colher de pedreiro e a outra mão na espada. Deus quer levantar uma igreja que esteja com a mão lá na Bíblia, lá no trabalho, lá na diversão, não sei o quê, e a outra mão na espada. Nós precisamos proteger aquilo que Deus nos entregou, amém? Que Deus nos entregou de mais precioso, meus irmãos, é a nossa família. E é lá que Satanás vai tentar atacar. Mas quando Satanás se levantar para nos atacar, nós precisamos estar com a mão fazendo qualquer coisa e a outra mão na espada. Satanás, não se aproxime da minha família. Se você se aproximar, você vai apanhar de Deus. Satanás quer destruir e o nosso dever é protegê-la. Amém? Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar de forma amigável que as coisas aconteçam do jeito que elas estão acontecendo por aí. Não, nós não podemos aceitar. Nós não podemos, nós não devemos. Quando eu olho para o meu filho e se eu vê-lo sendo ameaçado na escola, é o meu papel protegê-lo. Quando eu bato nele, quando eu termino de bater, se ele aparecer chorando e disser que eu bati nele, você pode perguntar para ele: Davi, por que você apanhou? Ele vai dizer: papai me bateu para me proteger. Ele sabe disso. Todas as vezes que eu brigo com ele, que eu ponho ele de castigo, que eu bato nele, que eu faço alguma coisa com ele, ele pode chorar o tanto que for, ele pode estar esperneando. Se eu disser para ele: filho, por que é que papai está te colocando de castigo? Ele vai dizer: é para me proteger. Ele sabe que o meu papel é de protegê-lo. Onde quer que ele esteja, eu vou estar lá perto. Para quê? Para protegê-lo. Ele sabe que onde quer que ele vá, os meus olhos vão estar vendo ele, porque eu estou lá para protegê-lo. No aniversário dele, ele estava lá na piscina com as crianças maiores de 10, 11, 12 anos, brincando e tal, e eu conversando aqui com alguém e com outro olho nele. E alguém me chamava a atenção, eu virava para cá e o outro, quase um olho para cada lado assim, olhando para um lado e olhando para ele, olhando para um lado e olhando para ele. Eu vou dar bobeira na criança na piscina? E ele está lá: não, mas tem uma criança aí, tem um adolescente olhando, os adolescentes, né? Aí tinha lá um adolescente olhando lá, não sei o que, de repente ele foi para pular na menina, a menina virou de costas e saiu andando na piscina e ele começou a afogar, afogou por uns 3 segundos, que foi o tempo que eu estava para chegar na piscina. Fui, peguei ele pelo braço, levantei, ele levantou assustado e eu falei para ele: tá vendo por que você não pode ficar longe do papai? Aí ele: por que você vai me proteger, né, papai? Eu falei: é para isso mesmo, filho, porque o papai vai estar sempre perto para proteger você, por isso que você não pode sair de perto de mim. Mantenha a sua família próxima a você. Mantenha aquilo que você tem de mais precioso próximo a você. Primeira coisa que nós precisamos fazer: orar. O problema foi identificado? Ore. Ore. Segunda coisa que eu preciso fazer: agir. Preciso agir pela minha família. Preciso cercar o meu filho das armadilhas de Satanás. Eu preciso ensiná-lo. Eu preciso cuidar da minha esposa para que ela não seja atacada. A esposa precisa cuidar do marido para que ele não seja atacado. Nós homens temos um problema: a gente fala muito pouco. Então as mulheres ficam reclamando: você não fala, você não conversa, não sei o quê. É verdade, não é, mulheres? Ou o marido de vocês chega em casa e começa a conversar, falar como é que foi o dia deles. Duvido, né? Então nós homens falamos muito pouco. Então cabe à esposa: e aí, marido, como é que foi lá? O que aconteceu no trabalho? Não, eu tive um probleminha. Que probleminha? Já pergunta logo, porque a gente não fala.
o problema vai ficando internalizado e tal, aquela coisa vai sendo internalizada, e o problema daqui a pouco vai se tornar um fato. Nossa, mas eu não sabia o que aconteceu, mas olha o tamanho do problema aí. Às vezes a sociedade está todo mundo vendo, mas olha o problema aí. E às vezes a gente não identifica, às vezes o filho está lá, às vezes o filho é a má companhia para os outros e os pais acham que está sendo influenciado. Às vezes o moleque é que não presta. Às vezes ele é que está levando os outros para matar a aula, às vezes ele é que está colando, passando cola para os outros, e a gente acha, não, meu filho, não, meu Deus, meu filho não faz isso, não. Meu filho não sei o que, não sei o que, eu já vou encerrar. Com um exemplo que eu vi de uma briga, alguns anos atrás, aqui no Parque da Cidade. Marcaram uma briga lá. Umas crianças adolescentes de 2 escolas particulares ali. Marcaram uma briga pela rede social. Agora até briga marca pela rede social. Não, nem brigar mais. Aí marcaram a briga. Tinha uns 100 meninos lá, não estou exagerando não. Uns 100, 50 para cada lado. Quando a briga ia começar, a inteligência da polícia já tinha intermediado a conversa, chegou, cercou todo mundo, botou todo mundo com a mão na cabeça, revistou aquela coisa. Aí a reportagem foi lá, né? A reportagem gosta, né? Aí chegaram lá e tal, não, mas o que está acontecendo? E aí umas mães lá, meu Deus, meu filho está sendo tratado como marginal. Meu filho está com o uniforme da escola. Meu filho está com a mão na cabeça, está sendo revistado por um policial truculento. Que coisa absurda. E não sei o quê. Até o policial está revistando meu filho como se ele fosse um bandido. E a minha pergunta era, minha senhora, eu pensando, né? O que a senhora acha que seu filho bonitinho, de uniforme, cheirosinho, está fazendo no parque da cidade, na hora que era para ele estar estudando? Aí teve uma lá que ainda falou assim, não, meu filho disse que ele veio jogar bola no parque da cidade. Meu filho não mente, é claro que ele veio jogar bola no parque da cidade. E ele agora está sendo tratado como um bandido. Eu fico pensando, se fosse na minha época, era melhor cair na mão da polícia do que do meu pai. Aí outra situação agora, inversa dessa, em uma cidade aí, não sei aonde aí, pegaram, a polícia divulgou umas imagens de 2 jovens já com 30 anos de idade na cara, roubando bebida numa distribuidora lá, roubando vodka lá, furtando as coisas. E aí o que aconteceu? O pai identificou as filhas na filmagem. O que ele fez? Pegou as 2 como crianças, já mulheres, pela mãozinha, levou lá no cara que elas roubaram, fez com que elas pagassem o prejuízo do cara, depois pegou as 2, levou lá na delegacia e apresentou e falou, delegado, aqui ó, as 2 que estavam roubando lá a distribuidora de bebida. Qual é a característica que Deus quer para nós? Da primeira mamãe que diz, não, meu filho, não sei o quê. Do pai que fala, não, meu filho veio jogar bola. Ou do pai que pega, entrega lá e fala, ó, o problema está aqui, ó, delegado. As 2 aí, ó. Faça cumprir o protocolo aí, vamos resolver esse problema agora. Deus quer que nós enfrentemos aquilo que a sociedade quer que nós aceitemos como certo. Quer colocar em nós goela abaixo? Não. Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar onde você estiver, seja até aqui na igreja, se você vir aqui algo que está te incomodando, que está fora do princípio daquilo que está escrito aqui, então, meu filho, pelo amor de Deus, identifique o problema e diga e resolvam. Paulo diz, olha, se aparecer anjo aqui pregando alguma coisa que seja diferente do que está escrito na palavra, então não aceite. Pode descer alguém do céu, mas se estiver pregando alguma coisa diferente da Bíblia, não aceite. Tudo aquilo que for contrário ao princípio bíblico, não aceite. Amém?